Preocupado com a chance de demitir Ramon Dias, o Corinthians já fez um primeiro contato com Tite, que está no mercado de olho em técnicos. Apesar de o Ramon Dias não ter sido demitido, Augusto Melo, Fabinho Soldado e companhia já trabalham na sucessão do treinador argentino. Isso porque o Ramon não ficará em caso de vice-campeonato paulista. Palmeiras e Corinthians começam a decidir o título nesse domingo no Allianz Parque, partida de volta marcada para 27 de março. Se o Corinthians perde, por exemplo, por 3-0 para o Palmeiras fora de casa, existe a chance ainda de nesse final de semana o Ramon Dias ser demitido. Até por isso a necessidade de mapear o mercado e entender as condições e os nomes à disposição. Posso contar para vocês que o Corinthians já fez informalmente um contato com o Tite. Sabe aquela coisa básica de: e aí, Tite, como é que você tá? Tudo bem? E esse projeto de trabalhar na Europa é irreversível? Você está decidido a trabalhar lá e só lá? Ou você aceitaria conversar com a gente? O que eu recebi de feedback de uma pessoa do Corinthians é de que esse primeiro contato com o Tite foi positivo. Ele reafirmou a vontade de trabalhar na Europa na metade do ano, mas não fechou as portas para o Corinthians. Outro nome defendido dentro do timão é Renato Gaúcho. E aí eu quero contar um bastidor importante: o Igor, aquele investidor gaúcho que colocou bastante dinheiro na campanha do Augusto Melo no início do ano, é o principal defensor da contratação do Renato. Renato que já esteve nos planos do Corinthians antes da contratação do Ramon Dias. Na oportunidade, Renato disse que não poderia deixar o Grêmio brigando contra o rebaixamento. Então, o caminho natural hoje é: se o Ramon Dias for demitido, o Corinthians prioriza a contratação do Tite. Em caso de insucesso, vai tentar fechar com Renato Gaúcho. E você, corintiano, ficaria com Ramon Dias? Optaria pelo Tite? Gosta do nome do Renato? Ou sugeriria um terceiro nome? O que eu posso falar para vocês, porque eu estou conversando com fontes minhas do Corinthians, é que assim, o emprego da família Dias depende desse título. Se o Corinthians não conquista esse título, então, muito provavelmente, assim, o Corinthians já vai atrás de um novo treinador, porque já no ano passado, né, na verdade foi até no clássico contra o Palmeiras que o Ramon ganhou ali uma sobrevida e deslanchou em muitas vitórias, né. Inclusive eu estava de licença maternidade na época boa do Corinthians, né, eu volto numa situação assim novamente, mas de fato é um jogo muito importante. Tá chamando pra si isso, então. Não, longe de mim. Não, gente, não. Você arranjar mais um, Lili. Não, gente, presta atenção, longe de mim, né, mas eu digo eu tava assim... bem, eu voltei agora. Gostaria de voltar com boas novas, né? Mas, enfim, quero dizer que é de suma importância para as duas equipes, principalmente para o Corinthians, que quer reconquistar aí um título. E aí, da mesma forma que o Abel falou, o Calçade dando risada. A gente pediu o telefone do seu marido. Pediu o telefone do seu marido. Um dia depois não jogue isso pra cima de mim, não. O Ramon... Já tem corintiano ligando aí na redação agora, por favor, aí, pedindo pra chefia. Mas saibam que eu voltei com muita energia, tá? Pra cobrir o Corinthians e vamos lá. E eu quero dizer que o Ramon também falou nessa coletiva, falou sobre esse derby, sobre a importância. Vamos ouvi-lo, porque depois eu vou chegar com notícias sobre o departamento médico, gente, não tem jeito. Bora. Yo creo que los dos equipos hicieron mérito para llegar a esta final. Y sabemos que cuando se interpreta este tipo de partidos, cualquiera de los dos, uno de los dos se va a llevar el resultado. Y para llevarse el resultado tenés que tener mucha concentración, mucha determinación, no cometer errores. Es un partido diferente, más allá del clásico es también una final. Y se tiene que interpretar, pero siempre deportivamente. El periodismo tiene que la competencia exista, pero el deporte y el fútbol tiene que continuar. Que gane el mejor, el que juegue mejor, el que tácticamente esté mejor. Eso es muy importante para que los dos equipos compitan. Yo estoy muy confiado en mi equipo que tengo, el club donde estoy, la categoría de jugadores que tenemos, así que queremos competir. Y seguramente vamos a competir y que se lo lleve el que mejor juega, el que mejor aguante las presiones, el que mejor sea tácticamente. Así que me parece que viéndolo, los dos equipos están preparados, ya sea tácticamente, tienen entrenadores de experiencia, tienen jugadores de experiencia, así que lo único que queremos es ver un gran clásico y con un público increíble.
Ele fala sobre a equipe estar preparada, né, e que vença o melhor, mas a gente tem que falar sobre o departamento médico, que é algo que vem preocupando muito os torcedores, e também aí nessa coletiva ele falou algo muito importante, tá? Porque tem a situação do Garro. Desde julho do ano passado ele vem sentindo dores no joelho, não conseguiu parar para fazer um tratamento, não fez a pré-temporada com a equipe, perdeu 8 rodadas aí do Paulistão, só depois voltou. E o que a gente sabe? A cada jogo ele é avaliado pelo departamento médico. Será avaliado novamente, tá? Então, comissão técnica e departamento médico do Corinthians estão em constante conversas para saber se ele terá condições ou não. Tanto que nessa coletiva, o Ramon até falou, ó, gostaríamos muito de contar com o Garro. Então a gente vai conversar com o departamento médico para saber se ele tem condições de jogar. Se ele não puder jogar, temos jogadores à altura para substituí-lo. Não é o Coronado, que é o substituto imediato dele, tá? O Coronado, pelo que eu tô apurando, pode voltar aí pro segundo jogo lá no dia 27 de março. Mas ele teria que, por exemplo, colocar um Romero, um Thales Magno, colocar o Memphis um pouquinho mais recuado ali. Mas, de fato, ainda é uma dúvida o Garro. O Garro, que é um grande nome, né, do Corinthians, é uma peça-chave para o time e seria muito importante para essa final, mas ele é dúvida e o Ramon afirmou isso hoje na coletiva. Salve, nação corintiana, tudo jóia? Gente, sou eu de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo do jornalista esportivo Jorge Nicola, trazendo de forma exclusiva as últimas informações do Corinthians e a preparação para enfrentar o Palmeiras domingo, pelo primeiro jogo da final do Paulistão. Corinthians precisa virar a chave o quanto antes possível, esquecer de Libertadores, porque acabou aí sendo vergonhoso a forma que o Corinthians foi eliminado pelo Barcelona de Guayaquil, tomou 3-0 no primeiro jogo, agora na Neoquímica Arena, na quarta-feira, o Corinthians fez 2-0, mas não foi suficiente para o Corinthians conseguir a classificação e passar para o grupo de fase da Libertadores. O time do Corinthians precisa esquecer esse momento, que não dá para carregar, porque já foi, a história desse jogo já acabou. Foi vexatório? Foi. O time não jogou nada? Não. O time não representou a Fiel? Também não, mas agora nós temos um jogo importantíssimo para quebrar essa hegemonia do Palmeiras, porque o Palmeiras, se ganhar o título agora, será tetracampeão paulista. Isso não acontece desde 1909, então precisa do Corinthians aí não deixar o Palmeiras ganhar esse título, e o Corinthians em 2020 ia ser tetracampeão paulista. O Palmeiras foi lá e quebrou a hegemonia do Corinthians, agora a gente precisa dar esse troco, e sobretudo sair da fila de 6 anos sem conquistar nada. Já é o maior tempo desde 1977 que o Corinthians passa tanto tempo assim sem levantar um caneco. E um time grande como o Corinthians não pode passar esse tempo todo. E o Ramon Dias está muito pressionado. Ramon Dias tem que encarar esse jogo com o Palmeiras como se fosse o último da sua vida. Por quê? O jogo contra o Palmeiras é derby, é jogo diferente. Se ele não pensar diferente, o Corinthians vai perder o título e Ramon Dias vai perder o emprego. Por quê? Porque o Corinthians já acabou aí. Vamos reagir esse vídeo, Jorge Nicola, repercutir. Jorge trouxe aí pontual que o Corinthians já sondou o técnico Tite. Tite, que é hoje o maior treinador da história do Corinthians. Então o Corinthians já está conversando, porque há uma possibilidade do Corinthians não conseguir ganhar esse título e ter o Brasileirão pela frente. O último jogo do Paulistão é dia 27, daí 2 dias já começa o Brasileirão. Então se o Corinthians acabar tomando uma sapatada diante do Palmeiras no Allianz Parque, a verdade é uma só. Se o Corinthians perder mais de um gol, de 2, de 3, pro Palmeiras, acabou o Campeonato Paulista pro Corinthians nesse dia, domingo. Porque o Corinthians não consegue, o time do Corinthians não consegue reverter um resultado grande assim, porque os maiores jogadores e os melhores jogadores considerados no nome do Corinthians não tem jogado bola. O Memphis Depay tá muito mal, o Yuri Roberto tá mal, Rodrigo Garro tá mal, então o Corinthians não consegue reverter, porque o Palmeiras é um time muito mais qualificado que o Barcelona de Guayaquil, onde o Corinthians não conseguiu reverter os 3 gols de diferença. Enquanto o Palmeiras, se perder 2-0, 3-1, 4-2, acabou o Paulistão. E a diretoria do Corinthians não é boba, não é simples, já sabe dessa possibilidade. E se perder
Ramon Dias vai cair, porque vai contratar o outro treinador, que tem mais uns 10, quase 15 dias para preparar para fazer a competição do Brasileirão, que é uma competição muito mais dura do que o Paulistão, porque é de título nacional. E o Paulistão é título estadual, né? E o Corinthians também tem mais uma competição internacional, que é a Sul-Americana. Para o Corinthians é um título inédito, o Timão nunca ganhou. Então precisa do Ramon Dias fazer um jogo. É muito próximo da perfeição e conquistar o Paulistão. Caso contrário, Ramon Dias não terá mais ambiente para trabalhar no Corinthians e a cúpula corintiana quer que Augusto Melo demita Ramon Dias, o auxiliar, seu filho Emiliano Dias e toda a comissão e traz um treinador novo. Por isso que o Jorge já trouxe aí que o Corinthians está sondando, está aí consultando o Tite, porque é uma possibilidade do Tite ser repatriado. Por quê? Ele quer trabalhar na Europa, mas não abre, mas ele também deixou uma lacuna aberta que pode trabalhar no Brasil. E ele sabe que no Corinthians ele é o maior ídolo, é o maior treinador da história do Corinthians. Ganhou a Libertadores e o Mundial. Então, se o técnico Tite tem muito perfil do Corinthians, porque no Corinthians tem muito jogador medalhões que não estão jogando nada, e Tite precisa chegar e dar uma dura e pôr essa rapaziada no lugar certo, que é jogar bola e parar de ir para Memphis Depay, ir programa de televisão, quadra da Gaviões Fiel, fazer trancinha no cabelo, sair pra noite de pouco o Neymar. Não, o primeiro que tem que fazer é representar o Corinthians dentro de campo, sendo decisivo, coisa que ele não tá sendo, nesse momento ele não tá sendo, tá em baixa, e quando o Barcelona Guayaquil não colocou o pé na bola. É um jogador que ganha quase 5 milhões, precisa ser um jogador diferente, fazer a diferença. Pra que ele vestiu a camisa 10? Ele não tá fazendo em função de 10, ele não tá decidindo o jogo, ele não tá contribuindo para que o time possa passar de fase, como aconteceu na pré-Libertadores, e agora tem a final do Paulistão. Ou ele faça diferente, ou a torcida vai cobrar, e vai cobrar, porque agora a paciência do torcida está acabando, porque o time não está representando, não está jogando bem. E aí, fiel, o que vocês acham? Se o Corinthians perder o jogo pro Palmeiras, for vice-campeão paulista, Ramon Dias dança? E qual que é a sua preferência? Você traria Tite, Renato Gaúcho ou Luiz Castro? Deixa aqui, usa o espaço aqui no vídeo para você deixar seu comentário, deixar seu like para fortalecer nosso trabalho e o YouTube entender que vocês estão gostando, recomendar para toda a nação o nosso vídeo, e também deixa a sua inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.